da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no 30º domingo do tempo comum e, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, a Igreja, que é mãe e mestra, nos apresenta o maior mandamento que Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Inclusive agora é Ele que se coloca como referência. Ele é o referencial de amor. E por isso, apesar do amor que nós cantamos nas músicas serem bonitos, não são referencial. Do amor que nós declaramos nos poemas, temos inúmeros poetas, inclusive renomados, poemas belos, mas ali não está o referencial de amor. No amor que vemos nas novelas e em tantos romances da literatura, apesar de serem belos, ali não está o referencial de amor. E mais ainda, o mundo prega na realidade um falso amor, que é um egoísmo, que sempre se revela na frase "eu quero ser feliz". Então também não é o amor do mundo que é referencial, é o amor de Cristo. O amor que inclusive nós precisamos meditar, que a minha relação vertical com Deus, eu e Deus, implica numa relação horizontal com os irmãos, eu e os irmãos, no amor. Inclusive, São João, apóstolo, escreve o Evangelho, mas também escreve algumas cartas, e em uma das cartas ele diz: Deus é amor, quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Portanto, o amor aparece aqui como o centro da experiência cristã. Não há lei maior do que a lei do amor, mas o amor em Jesus Cristo. Não é o amor pregado pela mentalidade mundana. Toda a revelação se resume no amor a Deus como correspondência, porque Deus nos amou por primeiro, e o nosso amor é sempre correspondência, e no amor aos irmãos, inclusive por causa de Deus. A minha relação com Deus deve me levar a amar os irmãos, as irmãs. Se a minha relação com Deus não me leva a amar o irmão, a irmã, alguma coisa está errada em mim. Eu preciso trabalhar alguma coisa. Ou é o meu entendimento da própria fé, ou é como me ensinaram a fé. Alguma coisa está desequilibrada. Portanto, quando eu rezo, eu oro, eu estou rezando numa dimensão de correspondência de amor a Deus. Quando eu pratico a minha fé praticada é uma correspondência ao amor dele. Ele, na sua expressão máxima de amor, está ali na cruz. Na cruz nós contemplamos o quanto Deus nos ama, capaz de esvaziar-se, capaz de renunciar a si mesmo, capaz de se sacrificar, ir na morte onde nós estávamos para nos tirar da morte. E ele nem precisava fazer nada disso. Bastava estalar os dedos e fazer uma outra criação, destruir tudo e começar de novo. Mas ele não fez isso, porque nos ama.
Então, é preciso que nós tomemos consciência que, além da expressão máxima da cruz, o tempo inteiro nós somos amados. O ar que nós respiramos é amor de Deus para nós. A água que mata a nossa sede é amor de Deus para nós. Os dons que nós temos, a inteligência, as capacidades que Ele nos deu, é amor de Deus para nós. Dentro de uma leitura, inclusive mais franciscana, toda a criação é Deus nos amando. Criou em função dos seus filhos e filhas, da sua obra-prima da criação, que é o ser humano. Portanto, é importante nós tomarmos essa consciência que Deus nos ama por primeiro e inclusive nas nossas misérias, Ele vem em nosso auxílio por amor, o amor de misericórdia. E amar a Deus, para nós, sempre será um desafio, como também amar o irmão sempre será um desafio, e nós sempre amaremos de uma maneira imperfeita, porque nós não somos perfeitos. Nós somos afetados pelo pecado, nós somos fracas. Então, o nosso amor nunca estará à altura do que Deus merece. E Deus sabe disso. Portanto, não se torture porque você não ama Deus como Ele merece. Nenhum de nós vai amar a Deus como Ele merece. Nós vamos amar a Deus com a nossa capacidade, com a capacidade que eu tenho de corresponder, que nunca será na plenitude do que Deus merece, até porque Deus é infinito, nós somos finitos. Então, amamos a Deus buscando a Ele, querendo estar com Ele, querendo colocar-se na presença dEle, querendo ter essa comunhão, essa amizade, essa intimidade com Ele. Porque muitos não buscam, porque muitos se afastam, porque muitos ignoram a Deus e endeusam outras coisas. Amamos a Deus quando nós ouvimos a Ele. E, aliás, o verbo ouvir, ele deriva de um verbo latino, obaudire, que é obediência. Então, eu amo a Deus quando eu obedeço, quando eu escuto e deixo Ele orientar a minha vida. E eu aceito a sua orientação amorosa, inclusive até a sua correção amorosa. Porque o fato de amar não significa que eu não possa corrigir, orientar, chamar a atenção. Claro, com caridade, com respeito. Corrijo o outro não para desafogar uma raiva, corrijo a outra pessoa para tirá-la de um mau caminho e colocá-la num bom caminho, para ajudar a pessoa a viver melhor. E muitas vezes Deus faz isso conosco, a igreja faz isso conosco. E por isso, amar a Deus em correspondência é ouvi-lo, obedecê-lo, deixar Ele me orientar. Amar a Deus também é depender dEle. Depender dEle no sentido de não sermos pessoas autossuficientes que se bastam, que se acham donos da verdade e que até tem gente que diz: eu não preciso de nada nem de ninguém. Mas colocar-se na dependência de Deus, claro, colaborando com a graça dEle, porque Ele sempre pede que nós colaboremos com a graça dEle, demos o nosso sim, caminhemos com Ele. Amar a Deus é respeitá-lo no seu templo, respeitar as coisas dEle, a sua palavra, a Santa Missa, o ambiente sagrado,
Mas tem uma coisa que às vezes a gente não percebe. Se eu respeito o templo, a igreja, se eu respeito os objetos que estão aqui dentro do templo, que são consagrados a Ele, eu tenho cuidado com eles, zelo, pelo menos é o que se espera de nós, eu também, muito mais, preciso respeitar cada irmão e cada irmã, porque cada irmão e cada irmã é imagem e semelhança de Deus, e cada irmão e cada irmã, cada pessoa foi consagrado a Deus pelo batismo. Portanto, o respeito a Deus acaba também me levando a respeitar os irmãos, porque são reflexos do seu amor, porque são frutos do seu amor, porque são parte da sua criação. Assim como eu deveria respeitar, espero que respeitemos o templo físico aonde nós estamos. Toda a vivência da fé é correspondência de amor. Nunca é iniciativa nossa. Sempre estamos correspondendo a Deus. Se eu faço o bem, faço por amor a Deus, como correspondência. Se eu me sacrifico, e aliás o próprio sacrifício é sinal de amor. Quando eu sou capaz de me sacrificar por alguém, eu estou amando aquela pessoa, e é o mais alto grau de amor, porque eu estou renunciando a mim mesmo, no caso das mulheres, a mim mesma, para promover aquela outra pessoa. E não é um sacrifício que a gente fica se lamentando porque está fazendo, não. Nós nos sentimos felizes de fazer sacrifício pela pessoa, e aquilo até nos realiza, porque filho de peixe, peixinho é. Deus se sacrifica por amor. Então nós temos no nosso DNA espiritual a capacidade de se sacrificar pelo outro para promover o outro, seja ele quem for. E sacrifício também na dimensão de que quando você vem para a missa aos domingos, mesmo com preguiças, em vontade de vir, é um sacrifício, está amando a Deus. Quando você reza todos os dias, mesmo sem vontade de rezar, é um sacrifício, está amando a Deus. Quando você suporta aquele irmão, aquela irmã que é um chato, é uma pessoa difícil de lidar com aquela pessoa, mas você suporta, respeita, trata com educação, é um sacrifício. Você está amando o próximo, está amando aquela pessoa e tendo o amor de Deus como referência. Então, é preciso que nós aprendamos de Deus este amor, um amor que nos ensina, um amor que nos coloca na dimensão do diálogo, saber ouvir sem se ofender, saber falar sem agredir, por amor. Um amor que nos coloca na dimensão do perdão e do pedir perdão, porque quem ama, perdoa, mas também quem ama reconhece que errou e pede perdão a quem eu ofendi com a minha falha, com o meu erro. Pedir perdão e perdoar por amor, e sempre motivados pelo amor a Deus. Sermos justos no amor, porque quem ama dá a outra pessoa o que lhe é de direito, não explora a outra pessoa, não tira os direitos da outra pessoa. Sermos solidários por amor, não só porque é algo que eu preciso fazer, mas é algo que eu faço por amor, porque eu me coloco no lugar da outra pessoa e por isso amo, e aí vou ao encontro da outra pessoa. Fazer renúncias, a renúncia do pecado, por amor, não porque eu vou ser castigado,
ou por medo do inferno. A motivação é o amor, não pode ser o medo, porque um dia o medo, você pode, pelo medo, deixar de amar. Porque a motivação verdadeira de fazer renúncias é por amor. Obedecer a Deus, não porque eu sou obrigado, ou porque tem uma norma me obrigando, ou porque estão me vigiando. Obedecer a Deus por amor. Então, é o amor de Deus também que nos santifica. Não são as minhas práticas, não são os meus ritualismos, não são os meus legalismos que santifica. Tanto é que Jesus condenou nos fariseus, que no Evangelho agora vem questioná-lo, Jesus condenou os 613 preceitos que eles criaram por conta própria, achando que aquilo era correspondência ao amor de Deus. E olha que os fariseus, eles cumpriam a lei direitinho, mas não amavam. Eles cumpriam as normas judaicas direitinho, mas não eram misericordiosos, não tinham compaixão. Então essas normas não santificaram eles. E eu não estou desmerecendo as normas, os ritos, as leis. Elas deveriam nos auxiliar a viver o amor. A lei me ensina um limite, para que não ultrapassando esse limite, eu ofenda a Deus e os meus irmãos. Mas eu não posso usar a lei para me enfezar com os irmãos, para massacrar os irmãos, para excluir as pessoas. Aliás, se a minha prática de fé não me leva a amar, algo está errado comigo. A fé precisa me ajudar a amar cada vez mais. Uma fé que me leva a odiar, tem algum desequilíbrio aí. Odiar em nome da fé é um desequilíbrio, uma distorção da própria fé. Portanto, tomemos cuidado para não sermos como os fariseus, os saduceus da época de Jesus, porque praticavam a lei, porque praticavam os ritos, porque seguiam rigorosamente a lei, odiavam os outros que não praticavam, excluíam os outros que não praticavam, tratavam mal os outros que não praticavam. Não, é o contrário. Exatamente porque eu vivo a minha fé, essa fé tem que me ajudar a tratar bem as pessoas, ao invés de odiar. Senão é uma contradição. Os fariseus, como eu disse, praticavam a fé, a lei, e acabavam julgando, condenando, excluindo e odiando. E Jesus condena neles a falta de amor. Eles não tinham caridade, eles não tinham misericórdia, eles não tinham compaixão. E veja bem, uma igreja e uma sociedade que tem que criar muitas leis, muitas regras, muitas normas, ela acaba sendo uma igreja e uma sociedade imatura, que não ama, porque em nome das regras, das leis e das normas, eu vou brigando com os outros, eu vou odiando os outros, eu vou impondo as coisas para os outros, eu vou desrespeitando o outro, porque eu acabo ficando com raiva porque o outro não está fazendo direito. Portanto, o amor deveria nos ensinar a respeitar. O amor deveria nos ensinar a dialogar. O amor deveria nos ensinar a perdoar e pedir perdão. O amor deveria nos ensinar a ser solidário. O amor deveria nos ensinar a servir.
sem querer nada em troca. O amor deveria nos ensinar a sermos justos. O amor deveria nos ensinar a praticarmos o bem e combatermos o mal. O amor deveria nos ensinar a sairmos do nosso egoísmo e ir ao encontro das outras pessoas. O amor deveria nos ensinar a sermos tolerantes, ainda mais numa sociedade que cresce o sentimento de intolerância nas redes sociais, pessoas se xingando, pessoas se agredindo, pessoas se cancelando, só porque o outro pensa diferente. O amor deveria nos ensinar a respeitar, a obedecer, a sermos humildes, a ter autocontrole de si, disciplina. O amor deveria nos ensinar, meus irmãos, minhas irmãs, acima de tudo, a fazer o que é moralmente correto, não porque eu vou ser castigado, não porque eu tenho medo do inferno, não porque tem uma lei dizendo, não porque tem um irmão me vigiando, não para os outros verem, mas fazer o que é moralmente certo por amor. Tudo isso sem precisar de uma lei, de uma norma me obrigando. Porque se uma lei e uma norma me obrigam, e se o olho do outro me obriga a fazer o que é certo, então eu ainda não amo. Eu estou fazendo porque eu estou jogando para a plateia. Ou é por medo, ou é para agradar, ou é uma troca que eu quero fazer com Deus. Não precisaria, gente, por exemplo, de uma lei de fila preferencial, de assento preferencial, nós temos hoje na sociedade. Porque se nós amamos de fato, estamos lá na fila, chegou uma pessoa idosa, não precisa uma lei dizendo que ela tem que ir lá para a fila preferencial. Eu coloco automaticamente ela na minha frente, por amor. Porque eu sei que ela não aguenta ficar muito tempo ali em pé na fila, é difícil para a pessoa. Chegou uma mulher grávida, não precisa lei de fila preferencial. Automaticamente eu coloco ela em primeiro lugar para ser atendida, por amor, porque é o correto. Não porque tem uma lei dizendo, não porque tem um guichê lá escrito preferencial, ou então porque no ônibus tem 3 cadeiras que são preferenciais. Então esgotou aquelas cadeiras, pronto, já esgotou as cadeiras, agora não senta mais ninguém de idade ou grávida em outro lugar, porque a lei está dizendo que são só 3 cadeiras. Quer dizer, por amor, a gente levanta, mesmo que não seja cadeira preferencial, e cede para a pessoa, pelo bem da pessoa. Me sacrifico para promover a outra pessoa que necessita mais do que eu. Entende? Então não precisaria de uma lei dizendo isso. Eu deveria fazer por amor e não por causa de uma lei. Então, quando uma sociedade tem muitas regras, muitas leis, e quando uma igreja tem muitas regras, muitas leis, os fariseus que criaram 613 preceitos para além da lei de Deus, a gente não é maduro. Nós estamos imaturos, nós não sabemos amar. É preciso algo nos obrigando a fazer o que é certo. Não precisa ninguém me vigiar para eu fazer o que é certo. Eu deveria fazer por amor, por causa da minha relação com Deus. E o amor, meus irmãos, minhas irmãs, o amor cura, o amor liberta, o amor restaura, o amor renova, o amor converte, o amor santifica e o amor salva. Porque se na igreja, inclusive, nós fazermos aquele discurso como já ouvi por aí, olha, quem vive junto vai para o inferno. Você não está amando, está faltando caridade e misericórdia. Não é melhor acolher aquele casal? Não é melhor aos poucos ir mostrando, caminhando com ele, explicando a necessidade e a importância do matrimônio, ao invés de ameaçar, julgar e condenar, dizendo vai para o inferno?
e obrigar a casar, que também não se pode obrigar ninguém a fazer nada, porque o amor não obriga ninguém. O amor deixa livre. Deus não nos deixa livres? Não nos criou livres? Então, o essencial, acima de qualquer lei, qualquer norma, é o amor de Deus. Lembra da parábola que Jesus contou do bom samaritano? O sacerdote passou, viu lá o rapaz no chão, todo quebrado, foi assaltado. O sacerdote era cumpridor da lei, era um homem sério, justo, praticava a sua fé judaica, mas foi incapaz de amar. Passou, foi-se embora e deixou o cara lá. Bastava para ele cumprir a lei. O levita, que era da tribo dos levitas, que também ligado ao sacerdócio, também cumpridores da lei, sem dúvida, passou, viu a pessoa lá sofrendo, foi embora. O samaritano, que era inclusive criticado pelos outros dois, que veio de uma região que não vivia direito à fé judaica, esse parou, dedicou tempo, gastou um pouco das suas economias, cuidou daquela pessoa que foi assaltada, que estava precisando de auxílio. Esse amor, esse teve misericórdia, esse teve compaixão. Então, a nossa fé tem que nos levar a fazer isso. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, contemplemos a cruz de Cristo. Na cruz nós aprendemos a maneira de amar em todos os nossos relacionamentos. Amor é sacrifício, é entrega, é doação, é generosidade, é perdão, é diálogo, é renúncia de si, é paciência, é um sair de si para promover os outros. E como nos diz São João Paulo II, o amor me explicou tudo. É a partir do amor que nós devemos conduzir a nossa vida. O amor tem que combater em mim o ódio. O amor tem que combater em mim o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, a rivalidade, a mentira. O amor tem que combater em mim a impureza, a ganância, a injustiça, a intolerância, a maldade, a desobediência. Na hierarquia angélica, os serafins são os seres angélicos que estão mais próximos de Deus. Não porque Deus colocou eles lá porque Ele queria. No tempo da prova dos anjos, como está sendo da humanidade, os serafins foram aqueles que mais amaram a Deus e por isso estão mais próximos de Deus. É por isso que inclusive São Francisco de Assis é chamado de Pai Seráfico, porque foi um dos santos que mais amou a Deus. Então é no amor que nós nos santificamos e permanecemos em Deus. Para nós também estarmos próximos de Deus é no amor. Portanto, não se compreende amar a Deus e odiar os irmãos. Não se compreende amar a Deus e querer o bem, querer o mal do irmão e planejar o mal do irmão, da irmã. É o amor que converte e renova as vidas. E aqui eu encerro, já me alonguei muito na homilia, mas para explicar essa temática precisava me alongar. Sempre lembro da história de uma pessoa, um casal, que conversando comigo, a mulher perguntava as coisas da fé e quando eu respondia, a mulher dava uns cutucão no cara dizendo, tá vendo? Passou quase 1 hora cutucando o cara. Depois o cara encheu o saco e saiu, porque de tanto ser cutucado. Aí eu disse, eu vejo que a senhora quer que seu marido participe mais da igreja. Frei, é ruim, ele não vem. Eu digo, mas me permita dizer que desse jeito ele vai continuar não vindo. Porque se o Cristo que a senhora quer passar para ele é um Cristo que resmunga, que cutuca, que briga, que fica de cara feia, que cobra, que odeia por causa da fé, a senhora está afastando o seu marido de Deus. Ame. Porque quando a gente quer atrair a abelha, a gente põe mel e não fel.
ame. Então, o amor é a maior lei. E a referência é Cristo. Que Ele nos ensine a amar. Como diz São João Paulo II, o amor me explicou tudo. Cristo crucificado nos explica tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.